E aí, pessoal? Oi, oi, gente! Então, vamos falar um pouquinho de paz, Serenidade, tranquilidade. confiança. É isso aí, o evangelho de hoje traz tudo isso e mais um pouquinho. Vem com a gente que a gente vai falar sobre isso. Isso aí, vamos lá! Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal, terça-feira, como é que vocês estão? Aí tá frio? Aqui ficou frio de novo, meu amigo. Esfriou mesmo, o inverno veio pra valer agora. Acho que todo mundo tá sentindo aí um pouquinho desse inverno, né? E hoje também, né, é dia de comemorar um dos nossos santos, é dia de São Pedro. São Pedro. Né? São Pedro, que é aí como é que fala? O porteiro do céu, né? Porteiro do céu, rapaz, pra ele te deixar entrar no céu, passa por uma entrevista boa. Ele é o porteiro do céu e o fundador da nossa igreja. Ah, né? por falar nisso, tem uma curiosidade muito boa. Você sabia que São Pedro foi enterrado de cabeça para baixo? Enterrado, desculpa. Sabia que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque ele não queria se igualar a Jesus Cristo, porque ele é menos. Ele sempre falou isso, então eu não quero morrer igual a Jesus, quero ficar de cabeça para baixo. E aí... Existem várias coisas rapaz, dizendo que é o símbolo do demônio. a cruz invertida. É, a cruz invertida é o capeta que gosta. Muito pelo contrário, gente. Para, galera. Para de dar força pro demônio, pro capeta, pro pé de bode. Pra aquele que não merece nossa atenção. Ele só tem força porque a gente mesmo dá força para ele. A cruz invertida é a cruz de São Pedro, meu amigo. É uma cruz abençoada, linda. É uma cruz da humildade, sim, da entrega, do sim. A representação da humildade, sabe? É isso, é da servidão. É isso aí, brother. É verdade. Beleza? Bom, esclarecida essa curiosidade boa, né? Vamos lá, meu amor, qual é o evangelho de hoje? Então, hoje o evangelho está em Mateus 8, capítulo de 23 a 27. E nós vamos destacar o versículo 25, que diz o seguinte: Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Aquele evangelho que todo mundo conhece, da barca, né? Que Jesus está dormindo, vem a fúria do mar, do vento, e Jesus está tranquilo e calmo depois lá de dispersar as multidões, curar enfermos, fazer milagres, né? E os discípulos se desesperam, né? E falam assim: nossa, como é que o Senhor está dormindo e a gente está aqui perecendo, está aqui afundando e Ele não faz nada com a gente, né? Aí, é mais ou menos o que a gente passa hoje, né? Aí, pensando bem, escutando a Thalita falar isso, o evangelho, você vai falar: ué, mas vocês já falaram sobre isso. Sim, a gente já falou, esse evangelho está se repetindo, só que vem com uma mensagem diferente, porque naquela outra vez que a gente comentou o evangelho, a gente vinha falar de fé, de acreditar, fé, né? Exatamente. E hoje a mensagem é de calma teu coração, meu amigo, fique em paz. Jesus está no barco com você. Pra quê? Se o cara tá do teu lado aí, dormindo, tranquilo, de boa, pra que você vai se preocupar, cara? É isso aí, o problema é que a gente deixa que as agitações tiram a nossa paz, que as agitações tiram a nossa confiança em Deus, que tudo fica bagunçado e no meio da agitação Jesus não está, né? Como é que a gente quer ter um coração humilde e sereno como o de Jesus, sendo que a gente dá mais força para as agitações do que deixa ele agir na nossa vida? Bom, isso inclusive vai um pouquinho de encontro com o que eu falei agora sobre a gente dar força demais para as coisas ruins. Isso. Tá? Porque é o seguinte, se você realmente é o cristão, que você crê em Jesus Cristo, que você segue os ensinamentos, você tinha que ser o primeiro a não se preocupar com as tribulações. Você tinha que ser o primeiro a ver aquele vento louco, aquelas ondas gigantes, o barco balançando. Nós sabe? estamos O passando desespero. por isso, Exatamente, né? Mas você ia falar assim, não tem problema, eu estou com Jesus e o que acontece daqui para cá, acontece na minha vida, eu tenho que agradecer porque foi Ele que está me conduzindo. Então confia, mantenha calma, força, foco e fé, meu amigo. A gente sabe que a gente está passando aí um turbilhão de acontecimentos na nossa vida, perdemos muitas vidas, né, para essa doença, para essa pandemia
tão forte, tão desoladora, né? E a gente fica perguntando, onde que está Deus numa situação dessa? Ele está em todos os momentos. Ele está em todos os momentos a nos discernir, só que ele está nos momentos em que a gente deixa ele agir na nossa vida, Isso aí. né? Muitas vezes a gente quer ter Esse controle. essa direção. Os Isso. discípulos queriam ter a direção do barco, Isso aí. né? Porque eles eram os pescadores, né? Eles que tinham conhecimento de mar. Como é que eles falavam? Não, aqui a gente toma conta, porque Jesus era carpinteiro, né? Pois é. Então Jesus não sabe de Que nada de experiência que mar. ele tem, né? Que experiência que Jesus tem para poder vir aqui dar palpite nesse mar que a gente já cansa de trabalhar nele, a gente já conhece, e mesmo assim eles deixaram que as agitações da vida, nós deixamos que as agitações da nossa vida venham, porque assim, a gente conhece, a gente é que sabe, Jesus não sabe de nada. É né? desse jeito, porque tem que ser do meu tempo, porque tem que ser do meu jeito, né? Por que Jesus ainda não me deu? Por que Jesus ainda não me abençoou? Porque, será que Jesus está dormindo? Por que você está dormindo, Jesus? Você não tá vendo? Não tá vendo o que está acontecendo comigo? Aí, ó, pela pandemia, perdi um pai, perdi um filho, perdi uma avó, perdi um vô, perdi alguém para próximo. E onde é que você estava? E eu que fiquei doente, que perdi meu emprego, que eu não tenho mais onde trabalhar, porque a pandemia fechou tudo, todo mundo ficou em casa. Onde é que você estava nessa hora? A Globo disseminou pânico em todo mundo. Isso Aliás, todo mundo disseminou pânico em todo mundo e a gente não teve a confiança. A gente não teve daquele que não fez só, que não era só carpinteiro, não. Ele era filho de Deus. Ele domina tudo. Ele era filho do nosso Criador, ele é filho do nosso Redentor, ele é nosso Salvador, e a gente só dá crédito para Jesus quando a gente... Tem coisa boa na vida. Quando ganha alguma coisa, quando recebe uma graça, aí sim, aí lembra de Jesus, né? Aí a gente sai cantando pros 4 ventos que aconteceu com a gente, que foi o evangelho que a gente falou que não tem que falar. Não tem que contar pra ninguém. Então são coisas assim que esse evangelho, ele vem nos dar essa paz que a gente precisa. É isso aí. Né? Que Jesus fala aqui no evangelho. Vocês acham que de fato eu, conhecendo cada um dos meus filhos, tendo escolhido cada um deles, eu vou deixar que eles pereçam? A gente não confia no plano de Deus. A gente não se entrega aos desígnios de Deus. A gente não deixa Deus agir na nossa vida naquilo que a gente não consegue fazer. Exatamente. A gente tenta fazer e faz errado, ainda bota a culpa em Deus e fala que Deus está dormindo. Isso. Então, vamos lá. Mas, Gustavo, beleza. Tá bom, vocês são iluminados, vocês são um cristão exemplo, vocês falam pra ficar calmo. Mas, Gustavo, eu perdi o meu marido. Mas, Gustavo, eu perdi minha esposa com a pandemia. Deixa eu falar um negócio. Agradeça a Deus pelo tempo que você teve com ela ou com ele. Foi o maior presente que Jesus te deu, foi tua esposa, teu esposo, teu filho, teu tio, tua avó, teu avô. Agradeça o tempo. Tá? Não ponha a culpa em Jesus. Não ponha a culpa em Deus. Tá? A pandemia, a gente também tem que agradecer a Deus pela pandemia. Porque tudo isso vem porque Deus permite. Tá? E porque por algum motivo que a gente ainda vai entender, foi para nosso crescimento espiritual. Foi para nosso fortalecimento da nossa fé. Olha como as pessoas estão mais religiosas. Olha como as pessoas estão buscando Deus. Por que será? Vamos analisar friamente, vamos deixar o coração um pouquinho de lado. A gente também perdeu pessoas queridas. A gente também perdeu. Mas nem por isso a gente ficou preocupado com as tribulações. Nós perdemos, mas também nós aumentamos a nossa fé, a nossa oração, a nossa entrega a Deus, a nossa confiança, né? E quando eu falo isso, sexta-feira nós passamos por um acontecimento aqui em casa, onde a gente teve que levar nosso filho mais novo ao hospital. E ele ficou aguardando numa sala junto comigo para poder fazer alguns exames. E nessa sala tinha uma senhora. E essa senhora, a gente conversando, porque ela estava com uma filha também, aguardando o resultado de alguns exames. E a gente começou a conversar
exatamente por essa situação, né? Que nós estamos vivendo, que nós estamos perdendo, que nós estamos achando que Jesus está dormindo no nosso barco. E ela me falou assim, eu perdi o meu esposo para a pandemia. Na hora, eu não sabia o que eu falava, porque a gente até fica receoso de falar alguma coisa numa situação dessas. Mas ela virou e falou assim para mim, falei assim, e eu agradeço todos os dias que eu passei com ele, porque se o meu esposo estivesse voltado da internação, do que ele passou em decorrência do Covid, ele estaria hoje vegetando numa cama. E ele era um homem que sabia viver a vida. Então, olha só olha o crescimento espiritual dessa mulher. A grandeza dessa mulher. E não ser egoísta. Isso. Não ser egoísta para Deus. Isso aí. Ela passou pela tempestade, pela tribulação. Ela entregou o seu esposo, que Deus a confiou, de volta ao Senhor. Então, assim, nós temos que, numa situação dessa, saber que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Que a vontade de Deus é para nos guardar. Que a vontade de Deus falar assim, calma o seu coração, cala-te, vento. Tem algumas circunstâncias que Deus vai falar pra gente, acalma o seu coração. Isso aí. E a gente acalmando o nosso coração, a gente vai dar conta de dar prosseguimento e ter os entendimentos que Deus quer pra gente. Ou tem hora que ele vai falar assim, acalma o seu coração, ou vai falar, cala-te, vento, cala-te. Ele vai fazer com que a situação passe, mas é a vontade dele e a nossa confiança no que ele tem pra gente, no plano de amor e de salvação que ele tem pra nossa vida. Isso mesmo. Né? A gente sabe que as tempestades são muitas, mas muitas vezes nós não deixamos que Jesus tome conta dessa tempestade. Isso aí. Beleza, pessoal? Então vamos agradecer a todo momento, tá bom? Vamos ter calma, ter paz, ter serenidade, ter confiança, porque e deixar Jesus agir. Jesus mesmo dormindo, ele está guiando a gente. Isso aí. Entendeu? Ele é nosso timoneiro, né? É isso aí. O tempo todo. Então, rapaz, se ele tá dormindo, deixa o cara descansar, rapaz. Fica tranquilo que o negócio tá tudo certo. Se ele tá descansando é porque tá tudo certo. Fica tranquilo, beleza? Ele sabe a hora de agir e a gente tem que confiar. É isso aí. Um beijo pra vocês, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!